Boa noite, pessoais. Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril. Tá certo? Tá certo. 8 de abril. Levei um susto agora. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Já estamos no dia 8 de abril. Meu Deus do céu. E aqui em São Paulo são 20 horas e 5 minutos. É um prazer. Eu e Dani estamos aqui falando com você na nossa live quinzenal agora. Quinzenal, esse nosso novo formato. Hoje recebo mais 5 convidados e convidadas. Eu espero que você esteja animado para esse nosso papo. Eu estou muito animado para esse nosso papo. Sabe que eu sinto falta quando era semanal. Aí eu lembro de quarta-feira assim, hoje não tem. Aí quando tem eu fico feliz. Ainda bem que a gente está aqui hoje novamente. Jana, chegando mais cedo, boa noite ao Pastor Ed, Dani e todos os membros do ERC+. Muito bem, Jana, um beijo para você também, boa noite. Lulu, tudo bem? Boa noite, querido Pastor e Dani, boa noite. Elda, minha amiga, gostando muito desse novo modelo das lives quinzenais, que bom. Também estou curtindo, a gente interage mais, né? Tem assuntos novos, coisas novas. Que legal, beijo para você. Como tá o nosso time, hein? Tá jogando, né? Eu tava vendo um pouquinho, tava no 0-0 ainda. Um beijo. Samuel, é você mesmo, Samuel? Será que é você mesmo? Dani e Pastor Ed, amei participar do programa e conhecer as pessoas. É você mesmo, Samuel, então tá bom. Amo vocês e vou printar a tela. Muito bom, muito bom. Um beijo para você e para os amigos aí do nosso querido Rio de Janeiro. Lulu, que susto, Ed. Estava sozinha aqui aguardando a live e saí um pouco do ambiente do nada. Boa noite, o Ed está na área. Estou na área, estamos juntos na área. Eu e Dani e vocês. Muito bom. Eliana, boa noite, pessoais. Boa noite para você, Eliana. Ainda está 0-0. Ei, nosso time, hein, Elda? 0-0. Obrigado pela atualização. Obrigado pela atualização. Ai, que beleza, hein? Fazendo live, pensando no Santos. Muito bem, Patrick. Tudo bem, Patrick? Boa noite. Ainda bem que temos mais um encontro juntos, porque, olha, não está fácil acompanhar os noticiários do apocalipse desse mundo tenebroso. Deus nos guarde. De fato, né? Que mundo distópico, o mundo cada vez mais distópico. E sabe que o que eu tenho sentido é que talvez seja pleonasmo, né? É uma distopia absurda, porque distópico traz para mim um mundo trágico, um mundo com tragédias, mas eu acho que o mundo que a gente vive, principalmente o que está acontecendo nos Estados Unidos, com a índole daquele governo, e as declarações, as pessoas que fazem parte desse governo, esse ministro aí da defesa, que na verdade é o ministro da guerra, que fala coisas tão absurdas, né? Agora tem até um grupo de mulheres que defendem que a mulher não deve ter direito a voto. Olha isso, onde que nós estamos chegando, né? Onde é que vai parar esse negócio? Um espírito de cruzada que tem. Então, enfim. Mas que bom, Patrick, que estamos juntos aqui. Mas de fato, viu? Como diz aquele ditado, rir para não chorar, né? Edu, finalmente consegui acompanhar a live em tempo real. Muito bom, Edu. Obrigado por estar aqui. Uma boa noite para você também. Railma, Pastor Ed, Deus falou comigo e quando peguei o celular, a mensagem da semana era como escutar Deus. Que legal. Eu realmente estou bastante comprometido nesse ano com as nossas meditações semanais, de falar sobre intimidade com Deus. Estou mobilizado nessa direção. Aliás, o nosso retiro de julho vai falar sobre isso também. Eu acho que a gente está vivendo um tempo de igreja no Brasil e de religião no Brasil, com muita informação, com muita falação, com muito barulho, com muito auditório lotado, com muita adesão cultural, o evangelho misturado com um fenômeno sociológico, cultural, político, econômico, mercadológico, mercantilista.
e eu estou mobilizado nessa vibe de uma experiência com Deus um pouquinho mais profunda e mais caracterizada por isso mesmo, por intimidade, viu? Ouvir Deus e abrir o coração com Deus. É mais reconfortante ficarmos indignados juntos. Cíntia, é verdade. A indignação faz parte de uma experiência espiritual. A capacidade de se indignar com um absurdo distópico é um sinal de maturidade espiritual, né? A capacidade de perceber o absurdo do mundo que a gente vive. Deixa eu falar algumas coisas importantes para vocês e dar algumas notícias. Então, olha, a primeira coisa, eu queria lembrar para você que todo o acervo com todas as meditações semanais estão disponíveis na plataforma. E o link das meditações semanais é aberto, não é só para quem é assinante da plataforma ERC+. As meditações semanais, elas são distribuídas abertamente para quem se inscrever. Basta acessar o meu perfil do Instagram e clicar na primeira aba, no primeiro destaque que você se inscreve no grupo. Se você ainda não recebe, você pode receber as meditações semanais e todas elas estão disponíveis também aí, né? O acervo das meditações está disponível na plataforma. A outra coisa que eu queria falar é que as datas dos nossos encontros regionais ou dos nossos encontros, na verdade, os eventos, né? Fora de São Paulo, do espetáculo do Evangelho como superação da religião, isso não é uma igreja. As datas para Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília já estão definidas. Então, você que é de Curitiba, 23 de maio. Você que é de Brasília, 30 de maio. Eu vi que a ministra Delaide Arantes está aqui. Um beijo para a senhora, ministra. Então, 30 de maio, eu espero que nos encontremos pessoalmente em Brasília, no evento Isso Não É Uma Igreja. E o Rio de Janeiro é logo ali, hein? 9 de maio. Então, Curitiba, 23 de maio, Brasília, 30 de maio, mas o Rio de Janeiro é a primeira experiência fora de São Paulo, dia 9 de maio. E você acessa pelo Simpla e faz a sua inscrição, reserva o seu ingresso para participar do evento que a gente vai fazer. Então, Rio de Janeiro, dia 9, Curitiba, dia 23 e Brasília, dia 30 de maio. E aqui em São Paulo, o espetáculo Isso Não É Uma Igreja, nós temos 2 edições ainda em abril, dias 13, segunda-feira próxima, e dia 20, na outra segunda-feira. E os ingressos das 2 datas já estão quase esgotados. Então, se você tem interesse, você é aqui de São Paulo, dá uma corrida lá no mesmo Simpla e faz aí a sua reserva para estarmos juntos na segunda-feira à noite. Outra notícia muito legal é que o nosso retiro Galileia está chegando e em breve nós vamos soltar na plataforma informação privilegiada para os assinantes. Eles terão acesso, né? Você que é assinante vai ter acesso à informação, porque as vagas são limitadas e depois, se é que nós teremos vagas, a gente abre para o público aberto. Mas o Retiro Galileia, nos dias 24 a 26 de julho, coloca aí na sua agenda e a gente, em breve, vai noticiar. E hoje eu fechei o tema, elaborei a programação, hoje eu me dediquei bastante para isso, e eu estou muito feliz com o caminho que a gente vai fazer do nosso Retiro Espiritual Galileia, e de 24 a 26 de julho, aqui em São Paulo. Se você quiser participar como um dos convidados que entra ao vivo aqui na quarta-feira, o formulário de participação nesse nosso círculo de mentoria também está disponível dentro da plataforma e a gente vai em breve também abrir uma outra janela de assinantes
para que participem da plataforma ERC+, então fique atento aí. E uma novidade maravilhosa também, que também é uma orientação para você. Às vezes você fala assim, estou tendo dificuldade de acessar a plataforma, está dando bug aqui, não estou conseguindo. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo testes e já finalizando o nosso aplicativo para que você tenha tudo no seu celular, onde você estiver e quando você estiver, tudo vai estar da plataforma no seu celular, no aplicativo ERC+. Então, eu acho que é uma boa notícia, eu estou bem animado com isso, curiosíssimo, eu estou ansioso, na verdade, para ver o nosso aplicativo funcionando. Então, é tudo isso aí de novidade. Eu espero que você consiga acompanhar, consiga participar, tudo que a gente está fazendo. Eu estou feliz demais de poder servir dessa maneira na nossa grande comunidade e com todo mundo que chega aqui com a gente, tá? Que mais? Anne, oi Anne, a gente se vê em Curitiba, sim, a gente se vê em Curitiba, se Deus quiser. Dia 23 de maio, estaremos aí em Curitiba, vai ser bom encontrar você pessoalmente. Você está precisando vir aqui em Minas, será que eu tô mesmo, André? Minas, hein? Minas. A gente vai para BH. Nós estamos fechando a data e o local certinho para BH. A gente vai também. Obrigado, André. Eu espero que a gente se encontre aí em BH. Dani, vamos receber nossos convidados, então, para hoje à noite. Espera aí um pouquinho. Yair Alon. Olha, meu rabino. Bem-vindo aqui, que prazer ter você aqui, que bacana. Poxa vida, eu fiquei agora feliz e honrado com a sua presença aqui no nosso bate-papo. E aí, bem-vindo mesmo, viu? Eu tenho seguido você, eu vi aí a confusão do pessoal criticando você e estou te acompanhando. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Valeu demais, viu? Então, cadê nossos convidados, Dani? Chegaram. Deixa eu pôr o meu fone para receber vocês. Opa, que legal. Vamos lá. Agora sim, agora eu consigo ouvir. Quem chegou? Olá, boa noite. Fabrício de Fortaleza. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, mas não é de Fortaleza, é só o sobrenome. Tá no mudo ou eu que não tô te ouvindo? Não, tô falando agora, tô ouvindo. Isso de novo, por favor. Oi, tá ouvindo? Não tô te ouvindo, não. Ixi. A gente te escuta, Fabrício. Muita calma nessa hora. Ok? Foi. Agora. Ok. Agora deu. Ouvindo agora? Sim. Boa noite. Não é, Fortaleza é só o sobrenome, viu, Ed? Fortaleza é o seu sobrenome. Que maravilha. Fabrício Fortaleza. E você fala de onde, Fabrício? Do Piauí. Piauí? Maravilha. Nos encontramos na IBAB. Eu estou te prometendo até uma castanha para levar. Opa, então estou esperando. Venha e me traga essa sua castanha aí, meu amigo. Daqui a pouco a gente conversa. Vamos lá. Paula, boa noite, Paula. Boa noite, Ed. Tudo bem? Que prazer ter você aqui. Me diga, de onde você fala? Estou aqui de São Paulo. Em São Paulo mesmo. Sim. Bom. Já fui te ver algumas vezes, ouvi você ministrar e é muito bom estar aqui com você também. Que bom, que alegria. Obrigado, viu? Bem-vinda. Obrigada. A gente já se fala. Lucas. E aí, pastor, tudo bem? Tudo. Tranquilo. De onde você está? Falo de Paraty, sul do Rio de Janeiro. Rapaz, Paraty. Muito bem. Você mora em Paraty ou está passeando por aí? Moro, sou paratiense, vivo aqui. Que bacana. Legal, depois manda seu endereço para eu ficar hospedado na sua casa quando tiver flip. O convite está feito. Obrigado, Lucas. Até já. Johnny, meu amigo! Mas que surpresa boa!
Que bom estar aqui, Ed. Bacana, hein? Que legal, que legal. Estou aqui falando de São Paulo, né? Então, estou sabendo. A gente já vai falar. E a Andréia? Boa noite, Andréia. Oi, pastor, boa noite. Boa. Eu sou de Apucarana, no Paraná. Ah, que bom. Muito bem. Apucarana fica quanto de Curitiba? Quanto de distância? 360 quilômetros, mais ou menos. Fica entre Londrina e Maringá. Tá, bastante. Tá bom, prazer ter você aqui. Daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Tá já. Vamos lá, vamos ficar com o Fabrício, é isso? Começa com o Fabrício? Com quem? Começa com a Paula, então vamos lá. Paula, me diga, me conta. Ai, meu Deus, a primeira a gente fica mais ansiosa. Ah, não, abre o coração. Fala que eu te escuto. Bom, vamos lá, Ed. Primeiro que eu estou muito feliz de participar, de poder te escutar. Eu sou aqui de São Paulo, como eu falei. Eu venho de um lar evangélico. Sim. Então, meus pais eram pastores, né? Meu pai já faleceu, mas a minha mãe segue, ainda é pastora. E eu sigo ativa na igreja, sempre fui. E, graças a Deus, eu tive uma experiência positiva com a fé. Uma escolha consciente por Jesus. Depois, apesar de crescer no lar evangélico, tomei a minha decisão. Mas eu sei que é uma exceção, assim, porque ao longo da minha vida, a maioria dos filhos de pastor que eu conhecia e da minha juventude se afastaram, muitas vezes por mágoa, rejeição da igreja, né, a religião, não permitindo que as pessoas pudessem ser quem elas eram. E isso foi mexendo muito comigo, com a minha fé durante a minha vida, assim. E entrando já um pouco na pergunta, boa parte desses filhos de pastores que eu conheço, ou desses jovens que cresceram comigo e depois não quiseram mais seguir o evangelho por essas traumas ou questões da religião que aconteceram, eu percebo que a maioria deles não se tornou ateu. Eles migraram para alguma outra religião, seja o espiritismo, o budismo de matriz africana. E eu vou ser bem sincera, assim, Ed, com você, e eu vou dizer que muitos deles me parecem muito melhor do que quando estavam no meio evangélico, e às vezes muito mais leves até do que alguns cristãos que eu conheço. E por um tempo eu tinha muito a sensação de que eu preciso trazer essa pessoa de volta para o evangelho, ela precisa ver o que é o evangelho de verdade, viver a experiência que eu tive, que eu sei que é real. E eu tive, só que agora eu ando com um conflito um pouco interno, no sentido assim, eu continuo crendo em Jesus, mas eu tenho da minha fé, eu tenho muita certeza disso, mas eu tenho uma dificuldade de olhar para essas pessoas e falar, você precisa ser resgatado desse lugar que você está. E aí a minha pergunta é um pouco, como que viver esse evangelho sem cair numa indiferença do eu vivo a minha verdade, que é Jesus, você vive a sua verdade, e também, ou não ter uma postura de superioridade espiritual, tipo assim, eu estou num lugar que você precisa vir para este lado. Não sei se ficou clara a pergunta. Entendi. Eu acho que esse é um grande conflito que a gente vive mesmo, Paula, que existem realidades que são distintas, mas na nossa experiência religiosa evangélica ou do cristianismo reformado evangélico, elas acabam sendo sobrepostas, mas são coisas diferentes. Por exemplo, a experiência de Deus, a confissão religiosa cristã e a vivência religiosa na igreja. São três coisas distintas, mas que a gente acha que é tudo uma coisa só, e que se você não tem as três coisas, você está na escuridão, né? Você tem que viver, você só experimenta Deus se você tiver a confissão religiosa cristã e se estiver integrado na igreja. Se você não está na igreja, você está afastado, você está afastada. Em algumas denominações, você inclusive está em rebeldia, você está fora da cobertura espiritual, você está alijada da experiência espiritual e da relação com Deus, né? O que eu acredito que é um grande equívoco. O que eu tenho
tentado discernir na minha caminhada, principalmente lidando com tantas pessoas. Hoje o diálogo interreligioso é uma realidade já irreversível, né? Mesmo na plataforma, mesmo entre os meus seguidores, eu encontro muita gente na rua, nas minhas viagens, que elas não são evangélicas. Tem pessoas que são ateias, agnósticas, são de terreiro, são espíritas, são católicas. Eu já nem pergunto de que igreja você é, porque às vezes a pessoa já sei que não necessariamente é. Então, eu tenho tentado discernir que, por exemplo, tem o Rabino Yair Yalom aqui com a gente, né? Alon. Então, como é que a gente lida com isso se a gente imaginar que Deus está acima das confissões religiosas? Mas no meu caso, eu sou cristão, eu tenho Jesus como a referência, e eu entendo que luz e trevas, bem e mal, uma espiritualidade nociva, destrutiva, e uma espiritualidade iluminada, compassiva. Essas realidades existem em todas as tradições religiosas. Então, eu tomo Jesus como a referência dessa espiritualidade que é iluminada. Jesus como uma expressão, e a expressão exata, né, diz o Novo Testamento, da plenitude de Deus. Então eu converso não sobre a confissão religiosa cristã, mas sobre que espiritualidade você tem, que espiritualidade você cultiva, que experiência de Deus você tem, que critérios você tem para se relacionar com o mundo espiritual. O seu mundo é iluminado ou é tenebroso, né? O seu mundo favorece a vida ou é uma cultura de morte, né? Então, por exemplo, eu encontro pessoas que não são nem da fé, nem uma fé religiosa, e tenho mais empatia e identificação com elas do que com os cristãos evangélicos hoje que estão de joelhos orando por uma vitória na guerra, né? E que tem uma cultura de morte em nome de Deus. Então, essas fronteiras religiosas, elas estão muito difusas no nosso mundo distópico que a gente estava falando. Exatamente. Então, no meu caso, eu outro dia citei o Raymond Panikkar, que fala que a espiritualidade é a linguagem e as religiões, as tradições religiosas são os idiomas, né? O meu idioma é o evangelho. É esse que eu sei falar sobre espiritualidade. E aí eu percebo que quando eu uso o meu idioma para falar da minha experiência de Deus e da minha espiritualidade, eu me comunico com outras pessoas que falam outros idiomas, mas estão falando da mesma coisa. E a gente precisa ter muito discernimento para lidar com esse fato e com essa sensibilidade espiritual para com as pessoas que a gente convive, né? E infelizmente a gente acaba dando muita razão a gente que saiu da igreja, e a gente diz, na sua situação, se fosse eu, teria saído também. E trazer de volta não significa necessariamente algo que a gente deva se esforçar para fazer, não, né? Compreender, acolher, eu acho que esse é um caminho, pelo menos é o que eu tenho tentado trilhar, Paula. É que, sim, eu concordo muito, então eu fico feliz de ouvir essa opinião, porque eu me sinto mais acolhida nesse sentido, porque essa sua fala e tudo é um pouco, disruptivo no meio que a gente vive, você conseguir aceitar e admitir e entender a espiritualidade do outro, e não mais aqui, porque eu pelo menos cresci num ambiente que a minha oração era Deus converte do catolicismo, Deus converte de qualquer outra religião que não seja o evangelho, essas pessoas vão direto para o inferno. Então, essa coisa é enraizada para quem cresce no meio cristão, isso é enraizado. Então, esse processo de você entender aquilo que você mesmo falou, às vezes não é você trazer de volta. E eu entendi também que não é eu ficar falando, é o meu testemunho. Se eu quero falar que Jesus
para mim significa o amor, significa uma salvação para mim. Não adianta eu ficar falando a minha experiência, que foi diferente da sua, a minha foi boa, graças a Deus, a sua, infelizmente, não foi com a religião evangélica, mas sim através das atitudes. Muito bom. Que Deus te abençoe, Paula, no seu caminho aí, Amém. na sua peregrinação espiritual, e que você tenha sempre pessoas de Deus e abençoadas por Deus ao seu redor também. Amém, querido. Prazer Obrigada. falar com você. Obrigado. Prazer. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E com relação ao esoterismo, o que fazer quando alguém que se ama crê no esoterismo? Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, qual é o fruto dessa crença na vida da pessoa que você ama? E qual é o que sobra dessa experiência esotérica e dessa crença no esoterismo? De que esoterismo, aliás, está se falando quando se cruza com o caminho de Jesus? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Não é ficar discutindo a teoria, o conceito por trás das crenças apenas, mas principalmente o fruto dessa crença e a coerência dessa crença a partir de um gabarito. Tem que ter um gabarito. Todo mundo tem o seu gabarito. O meu gabarito é a pessoa de Jesus, é o Evangelho. Eu não consigo pensar em outro. Eu nem conheço outro para usá-lo como gabarito. E eu faria essa pergunta: qual é o fruto e como é que essas crenças se coadunam com a revelação do Evangelho na pessoa de Jesus, né? Adriana, boa noite. Obrigado pelo seu comentário e a sua pergunta. E continue amando a pessoa que você ama, viu? Quando eu percebi que viver o Evangelho você tem que morrer, isso é muito intrigante para o religioso. E o que significa morrer, né? Walter, o que significa? Perdão, o que significa morrer? Eu entendi que esse morrer é morrer para uma dimensão de existência e nascer para outra, né? É como a borboleta que sai do casulo. Ela morre dentro do casulo e para virar borboleta, né? É a menina que morre para virar mulher, é o menino que morre para virar homem. Aliás, tem menino que não morre, né? Fica adulto e não morre, continua menino. Então, esse morrer do Evangelho é morrer numa dimensão para ganhar uma vida ainda com maior densidade. Não é um morrer de autoanulação, de autoaniquilação, de despersonalização. É muito ao contrário, é um morrer que nos catapulta para uma experiência humana de maior plenitude, de maior virtude, de maior profundidade de humanidade, né? Porque cada um vai interpretar o morrer aí de um jeito, né, Walter? Mas a parte de falar com mortos, orixá e espíritos benfeitores pela Bíblia são considerados mortos ou seres de luz? E essa aqui é uma pergunta que eu não tenho roupa para entrar nessa conversa hoje à noite. É uma dimensão muito complexa de tradições religiosas que se encontram para a gente comentar em 1 minuto, 30 segundos. Eu vou pedir desculpas para você, Melissa, e eu prometo que um dia desses aí eu volto para falar sobre essa nova realidade que nós estamos vivendo, né? Um fenômeno, muita gente deixando a igreja evangélica para se converter às religiões de matriz africana. Inclusive, há pesquisas já sendo desenvolvidas. Eu ganhei de presente da autora, preciso até localizar, Dani, quem sabe aí do Amém ao Axé, porque esse é um fenômeno de trânsito religioso, da mesma forma que tem pessoas que deixam o terreiro e se tornam frequentadoras de igrejas evangélicas, tem gente que deixa a igreja evangélica e vai frequentar terreiro. E mais, existem irmãos e irmãs que se autodenominam de dupla pertença, né?
Eu conheço pastores no Rio de Janeiro que estão plantando igrejas e eles dizem que são também de terreiro. Eu estou tentando entender que fenômeno é esse, eu não posso comentá-lo em 30 segundos, então por isso eu peço desculpas, mas é uma grande questão para a gente trilhar, né? O fato é que a Bíblia diz, Melissa, que a gente tem que provar a todo espírito para ver se ele procede de Deus. João vai dizer que o espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é um espírito que procede de Deus. O que não confessa não procede de Deus. Essa é a orientação da primeira carta do apóstolo João, né? Rodrigo, quando entendemos que Deus é um encontro, a barreira religiosa ou não religiosa não precisa existir, né? A barreira não, mas eu queria insistir isso, é que quando a gente joga fora o idioma, né? Como é que a gente se comunica? Ou se você quiser usar a metáfora do próprio Senhor Jesus, quando a gente abre mão do odre, como é que o vinho é preservado? A gente tem que ter um odre. E é isso que eu tenho tentado dizer, é que o Evangelho e a tradição milenar do Evangelho, a tradição milenar bíblica é um odre que comporta muitas interpretações, mas sim, eu entendo o que você falou, Rodrigo, e eu concordo. Quando a gente se encontra com Deus, a barreira religiosa ela cai, porque, com licença da expressão, da mesma forma que quando você se conecta com uma pessoa, né, de verdade, tem um momento em que, a partir dessa conexão, continuar falando estraga. A palavra verbalizada diminui a intensidade da experiência. E eu acredito que no encontro com Deus acontece isso, né? Muito bem. Quem chega agora? Johnny, meu amigo Johnny. Olha, grande Ed. Prazer, hein, Johnny? Mas foi muito difícil, hein? Imagina. Diga, meu amigo. Eu preciso falar para você, trazendo para minha área um pouquinho, né? 27 anos de comportamento humano, vou trazer um pouquinho disso, mas primeiro é um privilégio estar aqui com você, viu, Ed? Obrigado, Johnny. Prazerzão, viu, João? Prazer mesmo. Eu quero propor um cenário rápido aqui sobre a arquitetura do ser humano, Ed, dividido em 3 camadas. A primeira camada é a história desse ser humano, onde reside os nossos momentos vividos, desde a nossa infância até hoje. Okay? A segunda camada é a percepção dessa história. É aqui que moram as nossas experiências, tanto as boas quanto as dolorosas. É o lugar dos traumas e das fobias que moldam os medos irracionais, toda a capacidade de lidar com os desafios cotidianos. E a terceira camada é a camada da intenção, que é apoiada pela percepção e a história. É aquele porquê eu faço o que faço. É um lugar mais íntimo, privado, né? Como você às vezes fala. Eu queria que todos nós carregamos isso. E dentro desse cenário, eu quero falar sobre 2 forças. As que buscam reger isso, que é a religião, como uma instituição construída pelo ser humano, né? Tanto que participa dela, que carrega as 3 camadas, quanto a que constituíram ela, que carregam também essas 3 camadas. E o Evangelho de Jesus Cristo, sobre uma visão de mundo, um sistema de crença que guia a nossa ação, que também falou com o ser humano, que carrega essas 3 camadas. Essas 2 realidades, elas interagem intensivamente, Ed, na vida do ser humano. Então, elas estão interagindo entre nós aqui. Sim. Agora eu quero fazer a minha pergunta para você. Vamos lá.
Em que momento essas duas forças se cruzam, gerando uma convergência de propósitos? Em que momento essas duas forças caminham em paralelo, sem se comunicar e sem se tocar de fato? Ou essas duas forças, elas se tornaram aversivas, onde a estrutura acaba sufocando a ação orientada do Evangelho de Jesus? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Johnny. É maravilhosa a sua pergunta. E sem pensar muito, eu respondo para você que, na minha leitura, as duas forças são antagônicas: o Evangelho e a religião. A religião é uma força de controle, é uma força de domesticação, é uma força que é literalmente domesticadora da experiência selvagem, né? O Roger Bastide fala isso aí. O sagrado selvagem e o sagrado domesticado. Então, quando não existe a experiência com o sagrado selvagem, quando você não nasceu de novo, quando você não passou pela iluminação espiritual, quando você não teve um encontro com Deus, quando você não foi transformado de dentro para fora, você precisa de forças coercitivas. A religião é uma das principais. Né? Dentro das teorias que eu sei que você trabalha, você sabe que existem as instituições de controle do comportamento humano. Né? Como disse o Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. E se a gente não tiver mecanismo de controle, a gente se destrói. Sim. Então, a gente tem as instituições que fazem esse controle. Mas quando uma pessoa acorda, desperta, na linguagem de Jesus, quando ela nasce de novo, quando ela passa pela metanoia, pela sua expansão e pela sua iluminação da sua consciência, as forças coercitivas elas se tornam desnecessárias. E, inclusive, quando a gente passa pela experiência espiritual e tenta viver debaixo das forças coercitivas, elas são opressivas, elas são castradoras, elas são limitantes, porque elas pretendem o controle. Então, na minha opinião, a religião, como você está usando, como um sistema de crenças, de controle moral, de rituais litúrgicos, essa religião é o mal necessário para quem não nasceu de novo. E como força de controle, não é a única. Existem outros mecanismos de controle e, às vezes, mais saudáveis do que a própria experiência religiosa. Né? Uma pessoa que faz um caminho de autoconhecimento, uma pessoa que faz um caminho de educação, de crescer no seu entendimento, pode não nascer de novo, mas digamos, uma pessoa esclarecida, ela tem mecanismos de consciência que uma outra pessoa não vai ter. Sim. Né? Por exemplo, veja que interessante, eu tive um problema de saúde e eu tenho até saudade do meu coach, do meu curador, o Mário, meu amigo, que é um campeão de jiu-jitsu e é um homem espiritual. E ele tem uma academia, e na academia dele tem uma baita de uma faixa dizendo que quem luta não briga. As artes marciais, elas são um caminho de autoconhecimento, de iluminação, de disciplina, de respeito humano, e não é religião. Sim. Sabe? Então, eu acho que essa religião que você está citando aí é antagônica ao espírito do Evangelho. Jesus mandou quebrar tudo e a gente construiu tudo de novo. Mas o Evangelho liberta, né? O Evangelho é libertador. Fantástico, é isso aí. Adorei, cara, a sua pergunta, bem provocativa, hein? Valeu demais. Muitas vezes eu vejo que o maior sofrimento, ele surge quando a percepção, né, uma das camadas,
da percepção do ser humano, das pessoas em si, elas estão tão fragmentadas por eventos não acolhidos e, na maioria das vezes, criticados, julgados, traumas mal expostos. resolvidos, né? Sim. Criticados, julgados e expostos como até pecaminosos, que geram traumas tão profundos que a pessoa perde a capacidade de agir de forma sadia. Então, o que você expôs para a gente aqui é fantástico, como sempre, né? Como obrigado, sempre, fantástico. A sua ótica de visão sempre esclarece as minhas dúvidas. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço, Ed. Obrigado. Tchau, boa noite. O homem é o lobo do homem. Hobbes, Thomas Hobbes. Homini lupus homini. Hoje vemos muitas igrejas, em vez de libertar, escravizam e instalam medo nas pessoas. É isso aí, Tolentino. Concordo em gênero, número e grau. A religião, para ter a força coercitiva, para funcionar como um mecanismo de controle, ela tem que instilar culpa e medo. Senão, ela não controla. Se ela libertar muito, ela não controla. É o evangelho que liberta, a religião não. Vamos lá, quem chega, Dani? Lucas. Fala, Lucas, de Paraty. E aí? Isso. Melhor cidade aí do Brasil. Já esteve aqui? Várias vezes. Está convidado a retornar. Muito obrigado. Então, pastor, eu conheci o senhor já tem alguns anos. Assim como foi citado aí, acho que foi a Paula, eu sou nascido e criado na Igreja Batista, sou filho de pastor batista. Também. Aos 19 anos, fui para o Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, fui interno lá 4 anos. Fui interno lá, conheci o senhor lá, inclusive, num dia de pregação, na capela. E a partir dali, estudando, eu percebi que meu chamado não era para pastor. Eu sempre gostei muito de política e acabei entrando para a política. Eu estou como vereador em Paraty agora, segundo mandato. Parabéns, Deus te abençoe aí. Obrigado pelo PDT. Mas minha fala é muito no sentido do período que eu fui para o seminário. Acabei me afastando muito da igreja, não conseguindo acompanhar, por muitas mudanças aí na mente da gente no dia a dia. Mas minha fala não é basicamente sobre isso, mas sim sobre uma relação com a minha mãe. Minha mãe, ela era uma pessoa que foi diagnosticada com transtorno bipolar, e a gente sempre com uma relação muito próxima, minha melhor amiga, convivendo diariamente, conversando constantemente. A gente brincava que éramos almas gêmeas. E em 2021 ela teve Covid, passou 20 dias internada, 10 dias entubada. E no desespero ali eu lembro de ter orado muito a Deus que me desse a oportunidade de passar mais alguns anos com ela, mais um período com ela. E eu tive os últimos 4 anos muito intensos com ela, tive a oportunidade de viver muitas coisas legais, ela conseguiu ser avó, minha irmã teve filho, e a gente teve uma vivência muito bacana. Mas agora no Natal, exatamente 4 anos depois de quando ela foi internada com Covid, exatamente no mesmo dia 20 de dezembro, ela pegou uma pneumonia, foi internada e morreu. Um impacto muito grande na minha vida. Ela com 56 anos, muito jovem, aí a gente tem uma expectativa de que ia viver muitos anos ainda. Mas eu quero, inclusive, lhe agradecer porque a plataforma, as aulas, o senhor tem me pastoreado nesse período que tem sido muito complicado para mim. E a minha pergunta é muito nessa linha. Onde encontrar o sagrado, conforto nesse momento tão complicado de dor. Eu costumo dizer que tenho vivido esses últimos 4 meses de um pesadelo muito grande. E tenho tentado me aproximar aos poucos do sagrado. E tenho lido muito, até algumas indicações feitas pelo senhor, como C.S. Lewis, Anatomia da Dor, enfim, vários livros, e estou nesse processo de luto muito doloroso, mas querendo encontrar um pouco de paz. Olha, Lucas, meus sentimentos aí para
para você, para sua família, tá? Eu acho que a morte, né? A morte é sempre uma violência, né? A Bíblia Sagrada nos diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, será vencido na ressurreição final, né? Que o destino da vida não é a morte, o destino da vida é a ressurreição. Depois da vida não tem morte, depois da vida tem ressurreição. Essa é a esperança que nós temos na nossa fé. Mas eu tenho para mim isso, que a Bíblia fala da morte como nossa inimiga. E isso explica essa dor toda, né? O luto. Você está de luto, né, Lucas? E a nossa esperança e a nossa certeza é que esse luto vai passar. 4 meses é pouco para você chorar o que você tem que chorar. Mas eu acredito que as nossas dores, das nossas perdas, elas ficam vivas, né? Dentro da gente, circulando e causando machucados, né? Até que elas encontram um lugar e repousam. E quando essa dor do luto encontra um lugar e repousa, ela vira saudade, ela vira gratidão, ela vira memória feliz, ela vira uma lembrança abençoada, né? Você vai lembrar da sua mãe sem a dor do luto. Então, eu peço a Deus que abrevie o seu tempo de chorar. Né? O que a Bíblia fala para nós, que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Quanto tempo dura essa noite é que a gente não sabe. Mas eu peço a Deus que esteja com você na sua noite de choro, de luto, e que traga alegria pela manhã. Vai amanhecer, viu, Lucas? Vai amanhecer. E não, se você é difícil ficar dando palpite e conselho para quem está de luto, mas eu me atrevo a sugerir para você não se cobrar de que você não pode ficar assim, que você não pode ficar triste, que você tem que sair. As pessoas que te amam, seus amigos, vão ficar te cobrando. Mas já faz 4 meses, Lucas. Não, só 4 meses. Não é que já faz 4 meses. Não, só 4 meses, sabe? Não se cobre, não. Sinta a sua dor. Isso é uma forma de você honrar a sua mãe, a memória da sua mãe. E é um caminho da sua experiência de amanhecer. Eu peço a Deus que te acompanhe nessa noite sua aí, tá bom? Um beijo no seu coração, meu irmão. Um beijo. Deus te abençoe. Seu coração, Deus. Tá. Comprometeu bastante meu áudio, né? Será que de todo mundo também? Acho que não, né? Não, acho que tá. Muito bem. Eu tô vendo aqui o brincalhão do Gotino, meu amigo, perguntando se eu levaria o Neymar para a Copa. Você é um gozador, né, Gotino? Você é um brincalhão. Que bom que você está aqui. Um beijo para você, para Simone. Um beijo grande, grande mesmo. E não, eu não levaria o Neymar para a Copa. Não levaria, não. É isso. Não levaria. Não quero justificar, não. Não levaria. Vamos lá. Quem chega? Com quem vamos falar agora? Andréia. Oi, doutor. Muito bem, muito bem. Me diga, me conta. Eu passei por um momento difícil da minha vida entre 2007 e 2008,
E eu tive contato com os áudios das suas pregações pelo site da IBAB, na época. Bom. E isso, assim, mudou profundamente a minha compreensão do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. Foi como um recomeço na minha fé. E desde então eu acompanho o seu ministério. Tive a alegria de participar do Conversas Pastorais em Maringá, as 2 ocasiões que o senhor esteve lá. Sim. E é uma alegria para mim poder estar aqui hoje. Que bom. Prazer falar com você aqui, Andréia. Então, vou para a pergunta. Pastor, eu tenho observado práticas de intercessão, especialmente orações insistentes, por cura, por libertação, por conversão, e uma linguagem de batalha espiritual, e isso tem gerado algumas dúvidas em mim. Eu queria saber do senhor como o senhor enxerga o lugar de intercessão na vida cristã, e até que ponto não viver isso pode ser considerado uma passividade ou até uma omissão. Eu vou de trás para frente, então, Andréia, do menos importante para o mais importante. Eu tenho zero identificação com essa prática das igrejas e desses pastores que parece que a palavra deles é uma ordem aos céus, né? Decretos e profecias, isso não é nem intercessão, né? Essa coisa da batalha espiritual nesse nível performático, espetaculoso, de palco, de cenas públicas. Eu tenho zero identificação com isso daí. Eu acho que a intercessão está num outro lugar. Está no lugar que Jesus chamou de quarto, né? Entra no teu quarto. Porque a intercessão é uma solidariedade para com a dor do nosso próximo. E a intercessão é uma súplica aos céus. Mas além de ser uma súplica aos céus, é uma entrega da pessoa por quem nós intercedemos ao cuidado de Deus. Mas além de ser uma entrega da pessoa por quem intercedemos ao cuidado de Deus, é uma disponibilidade da nossa parte para nos colocarmos ao lado dessa pessoa no sentido de aliviarmos a dor dessa pessoa. O intercessor, ele se coloca ao lado, ele dá suporte, ele dá sustentação, ele se faz presente, né? E por isso a experiência de intercessão é também uma experiência em que a pessoa que sofre se sente acolhida, amada. Se você imaginar um grupo de intercessão numa sala de uma pequenina igreja, e ali está um homem com a sua enfermidade, uma mulher com a sua dificuldade, a partilha dessa dor, o compartilhar e a intercessão mútua, coletiva ali, isso é ambiente de acolhimento, de consolação, de fortalecimento. Então a intercessão para mim está num outro lugar que não é do espetáculo, não é da ordem e não é da manifestação do poder. É muito ao contrário, a intercessão é um quebrantamento. É um quebrantamento. E quem intercede de fato, sofre enquanto intercede. Porque aí eu vou fazer uma declaração de fé, tá bom? Eu acho que quem intercede entra na dimensão espiritual e partilha o peso da dor.
e recebe um pouquinho do peso, sabe? Então a intercessão não é um ministério feliz, exuberante. É o ministério das lágrimas. É o ministério da empatia profunda, da compaixão. Para mim, a intercessão tem essa dimensão. E acredito que a gente não vive sem intercessores, porque ninguém consegue suportar o peso da existência sozinho. E a gente não intercede pelo mundo, porque a gente não consegue carregar a dor do mundo. A gente intercede por uma pessoa de cada vez. E se coloca nesse lugar de sofrimento para acolher, partilhar e pedir aos céus. E por último, me ocorre dizer que quando a gente intercede por alguém, a gente se torna, quem sabe, a resposta de Deus para a própria intercessão que a gente está fazendo. Né? Porque se eu estou intercedendo por você, eu não vou ficar no meu quarto só falando com Deus a seu respeito. Eu vou dizer para você, Andréia, o que você precisa? Eu posso te servir de alguma forma? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Eu posso me colocar ao seu lado para aliviar um pouco do seu peso e da sua dor? Eu acho que isso é o interceder, né? Deus te abençoe, te faça uma intercessora e que você tenha intercessores e intercessores ao seu redor, viu? Amém, pastor, muito obrigada. Obrigado pela sua pergunta e por estar aqui hoje à noite com a gente. Um beijo, viu? Obrigada, pastor. Até mais, um beijo. Agora o Fabrício chegou. Agora cheguei. Fala, Fabrício, me diga. Vamos nós, Ded. O Dani deu alguns minutos, mas eu fiquei imaginando, eu preciso de pelo menos de um século para poder fazer as perguntas que eu quero para fazer com ele. Mas não brinca, né? Vamos no tempo que a gente tem. Ed, já me apresentei, mas eu sou professor e trabalho na área de neurociências, né? Estou fazendo até um mestrado em neurociências e psicologia e comportamento humano. Não para tratar de forma clínica, né? Mas para trabalhar antes que se precise ir a um psiquiatra ou um psicólogo. E eu tenho parcerias até com neurologistas e psiquiatras, que a gente faz eventos, palestras, né? E de 2024 até o começo desse ano, eu tive que lidar com uma situação bem complicada, porque eu tive depressão e eu estava num palco falando de saúde mental e sem contar para ninguém que eu estava passando por um momento muito complicado. E nem para o meu amigo psiquiatra eu falava. Até o momento que eu fui lá e tive que falar, né? Passei um ano sentado num sofá, cortando o que dava, indo fazer algumas coisas, né? E foi no momento também mais importante da minha vida espiritual. E foi agora, no começo do ano, que eu comecei a contar realmente para as pessoas mais próximas que eu fui diagnosticado com depressão, porque para falar que eu tinha ou não, eu precisava do diagnóstico, né? E eu fui até o meu psiquiatra e passou a medicação, tudo, eu tô muito bem. E para algumas pessoas eu falei que estava com depressão e vinha essa questão da espiritualidade. Será que é falta de Deus? Eu falei, cara, o momento que eu mais me senti próximo de Deus foi nesse momento da depressão. E a espiritualidade para mim não era um problema. E eu estou trazendo essa história para contar só um testemunho que tem a ver com você. Aí eu vou para a pergunta, né? Tá. Eu nasci numa família católica, minha mãe é uma católica praticante. A minha formação cristã foi graças a ela. E o que eu herdei da minha mãe não foi o rito religioso da Igreja Católica, mas a forma como ela vive diante dos problemas, das tempestades, dos desafios. Minha mãe está sempre alegre, está sempre ativa, está sempre ali em oração.
Ela, quando meu pai faleceu, né, até antes, ela se aposentou e foi morar numa comunidade rural, aqui perto da minha cidade, e ela construiu uma igreja católica imensa, junto com a comunidade. Então ela é muito, muito ativa, assim, né? E ela sempre quer conduzir a família no cristianismo, e aí são ainda mais 4 irmãs, né? E tem uma que é muito ligada a ela e participa da religião católica, mas eu participei, fui batizado, crismado, mas não me envolvi na igreja católica. Então eu vivia uma religiosidade cultural, né? Porque você está dentro. Se eu tivesse nascido no mundo árabe, provavelmente eu seria islâmico e tudo mais. Enfim, e eu por acaso encontrei você, né? E aquele discurso sobre Cristo me tocou muito. E eu morei em São Paulo, infelizmente na época eu morava e não consegui não conhecia a IBAB, só depois que eu voltei. E aí já fui várias vezes na IBAB, falei com você e tudo. A última eu te prometi a castanha, né? Enfim, e aí foi onde eu descobri o meu lugar, onde eu descobri um Cristo que fazia sentido para mim, certo? E eu falei para minha mãe, ela ficou muito feliz, porque apesar de ser religiosa, mas ela tem essa relação com Cristo. Ela diz: meu filho, eu estou muito feliz porque você está na igreja. Então ela tem essa abertura e eu me sinto muito bem de dividir tudo isso com ela. Então eu tenho minha mãe que me batizou, me ensinou o Cristo. Tenho você como uma pessoa que tem uma importância muito grande nessa minha conversão. Só que a minha conversão é pelo Cristo que eu decidi escolher, seguir, é uma conversão que é feita aos poucos e é muito difícil, certo? E antes que eu esqueça, dia 21 de julho eu vou estar aí na IBAB e vou participar do batismo, né? E eu queria que você fosse a pessoa que me batiza. Que legal, Fabrício. Bem-vindo. Vai ser um prazer. Eu queria muito que isso acontecesse. E você falava muito de milagre no curso, na plataforma, né? Então tem uma parte do curso que a gente fala de milagre. E graças aos seus sermões, que eu escuto todo dia, anoto, vou lá, pesquiso. Estou até com um livro aqui que eu vou fazer um comentário rapidinho. E a questão do Fabrício, daqui a pouco tu vai levar um século mesmo para falar essa... Fala aí, irmão. Tá. Aí, Ed, essa questão do milagre, teve uma questão que eu vou finalizar agora, que é basicamente o seguinte: eu tenho uma irmã que ela é deficiente visual e autista. Então, isso para mim sempre foi uma forma de vê-la distante, com preconceito e tudo mais. E com o teu discurso, eu passei a perceber o seguinte, que o milagre ela tinha que ser feito em mim e não nela. Porque eu percebi que o cego era eu. Eu percebi que o autista, de certa forma, era eu. E esse milagre, de certa forma, ele tem a ver com a forma de que eu posso me transformar em alguém melhor. E não aquele milagre no sentido de que a gente sempre espera que Deus faça essa mudança, sabe? Para atender aos nossos desejos, né? E a pergunta basicamente é essa: como é que a gente lida com um Deus que muitas vezes é silencioso, que a gente fica buscando, mas ele está em silêncio, e a gente é que tem que construir essa figura por meio de Cristo. Como é que você lida com esse silêncio de Deus? Que bom, que pergunta boa, Fabrício. Acho que essa questão do silêncio de Deus, da aparente ausência de Deus, da distância de Deus, da demora de Deus, é uma das páginas mais belas da espiritualidade bíblica, né? Os salmos estão cheios de orações expressando essa dor. Onde está Deus? Até quando Deus estará distante de mim? Por que eu sofro? Por que Deus não se manifesta? Por que o ímpio prospera? Não. Então, o livro dos Salmos na Bíblia é o livro onde os poetas bíblicos abrem o seu coração e derramam o seu coração diante de Deus, especialmente nessa condição em que Deus não é percebido,
por eles. E especialmente na história da igreja, tem duas referências para você, Fabrício. Coincidentemente, dois católicos, né? São João da Cruz, no século XVI, que era um monge carmelita e que fundou a ordem dos carmelitas descalços e fez um movimento de reforma da ordem carmelita, e por causa disso ele foi perseguido e ele passou 9 meses numa solitária e mal alimentado, 9 meses na mais profunda solidão ou isolamento. E a partir dessa experiência dele, ele escreve um dos maiores clássicos da literatura de espiritualidade cristã, que é A Noite Escura da Alma, que é sobre essa ausência de Deus e de como esse distanciamento de Deus purifica as nossas falsas imagens de Deus e as nossas falsas expectativas de Deus. Então, a noite escura da alma é uma experiência mais comum do que nós gostaríamos de admitir. E a outra referência é Madre Teresa de Calcutá, que fundou a Ordem das Missionárias de Caridade, né? Cuja vocação era servir aos mais pobres entre os pobres. E ela conta na autobiografia que Deus lhe foi ausente a vida toda. Deus lhe foi silente a vida toda. Ela disse que Deus não era uma experiência de afeto, era uma fé. E que Deus não apareceu para ela, não falou com ela a vida toda. E ela dizia algo muito interessante que São João da Cruz disse também. Que essa experiência do silêncio de Deus e do vazio de Deus é a nossa solidariedade com Cristo crucificado, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E que a identificação com o Cristo crucificado implica a fé. E que a santidade consiste em perseverar e permanecer na fé, apesar desta aparente ausência de Deus. Eu confesso que a sensação da presença de Deus na minha vida é muito mais rara do que eu gostaria. Mas eu não sou encanado com isso, não. Não sou encanado. Então, respondendo a sua pergunta, eu lido bem com isso. E me alegro quando eu tenho as epifanias. Mas eu não passo os meus dias com aquela sensação de que Deus está aqui do lado. Eu creio. Mas de vez em quando ele se manifesta. E eu me dou por feliz com esses de vez em quando, que são sempre surpreendentes. Mas na maior parte do meu tempo de vida, Deus é uma presença muito discreta, uma companhia muito discreta e uma voz muito suave lá no fundo da minha alma. Ao mesmo tempo em que eu agradeço a Deus, porque eu sei que não fosse a presença dele, ainda que discreta, eu não seria o homem que eu sou e não viveria o que eu vivo.
A minha vida se explica somente por essa companhia divina, discreta. Aliás, o profeta Isaías fala que Deus é abscôndito. Deus, traduzindo para um português popular, Deus não é bandeiroso. Deus não é bandeiroso, panfletário. Lembra com Elias, Deus não está no furacão, na tempestade, Deus está no murmúrio suave, lá no fundo da alma. É aí que Deus está. As pessoas buscam experiências de espiritualidade espetaculosas. Essas não falam comigo, e eu não acho muito que Deus é assim, não. Mas peço a Deus que você tenha epifanias, Fabrício. Que você tenha epifanias. Aliás, a meditação dessa semana do WhatsApp, para os grupos do WhatsApp, foi a oração do menino Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É uma oração que eu faço constantemente. Constantemente. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala de muitas maneiras, com muitas linguagens, com muitas dimensões. Mas obrigado pela sua pergunta, que trouxe a gente para esse lugar aqui no final da nossa live, que eu não imaginava que a gente chegaria. Obrigado, Fabrício. Estou esperando você com as castanhas, hein? Eu que agradeço. E aí a gente se encontra no batismo, tá bom? Um beijão para você. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, vocês fazem cada pergunta que eu vou falar uma coisa, viu, para vocês. Paula, Johnny, Lucas, Andréia, Fabrício foi o último aqui. Muito obrigado por estarem aqui hoje à noite, feliz demais. Peço a Deus que fale conosco aquilo que as nossas palavras não conseguem traduzir e que a gente tenha um coração capaz de perceber esse Deus discreto e abscôndito conosco o tempo todo, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Um beijão para vocês aí, um beijão muito grande. Eu espero a gente se encontrar pessoalmente um dia. Muito bom. E então, Jânua, esta conversa quinzenal está linda. As perguntas das pessoas pode ser alguma pergunta que eu já tive ou que estou vivendo agora. É cura para todos. Abraços, pastor. Muito obrigado. É verdade. Eu acho que isso aqui é bonito, né, nas nossas conversas, porque aquilo que é angústia de alguém não é só dessa pessoa, é também nossa. Concordo muito, viu, Jânua? Concordo muito. Obrigado pelas perguntas e pela vulnerabilidade, pessoal. Ana Paula, bom demais, né? É aí que Deus está, né? Aliás, não é o que diz o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não tenhamos medo da vulnerabilidade, da fraqueza. É aí que Deus nos encontra, nos visita, nos acha e se manifesta para a gente. Muito bom, minha gente. Acabamos aí. Uma última. Nisha, salve, de ingressos para o evento em Brasília, comprados para toda a família. Não vejo a hora, meu amado pastor. Ô, maravilha. Ô, Beto, é você, cara? Pô, a gente vai se encontrar em Brasília. Sua irmã estava domingo na IBAB. Cara, um beijão para você. A gente se encontra dia 30 em Brasília, se Deus quiser. 23 em Curitiba e 9 de maio no Rio de Janeiro. Se você quiser participar, isso não é uma igreja, o singelo espetáculo do Evangelho como superação da religião. Simpla, faz a sua reserva de ingresso. E para o dia 13, segunda-feira que vem, dia 20, aqui em São Paulo, está quase esgotado, mas eu acho que ainda tem ingresso se você correr até lá. Pessoais, um beijo no coração, Deus abençoe vocês.
e que dê a vocês olhos e sensibilidade espiritual e os sentidos do espírito para perceberem esta companhia discreta que é o bom pastor que caminha conosco. Um beijão, até quarta, daqui a 15 dias, se Deus quiser. Tchau, tchau.